A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus, comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Vamos hoje ler o livro de Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 até o 44. E aqui vai se encerrar o capítulo 12, gente. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos com esse. Sobre o capítulo 12. Pega a sua Bíblia, vamos junto. Já deixa um like aí, um coraçãozinho, compartilha esse vídeo. Vamos aprender da palavra, que é Jesus. Certo, gente? Tô um pouco resfriado, mas vamos lá. Tô com a voz um pouco rouca, mas o importante é a palavra que vai nos alegrar. O título: A Oferta da Viúva Pobre. Uma palavra muito conhecida e vamos ler aqui juntos. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus. Uma palavra bem curta. Jesus. Se você parar para analisar o comportamento do Senhor Jesus nas Escrituras, ele era muito observador, ele contemplava muitas coisas, ele admirava as pessoas, ele olhava, ele procurava entender as pessoas, os motivos, as razões, os comportamentos. Ele sondava o coração, mas ele também, com os olhos, contemplava como que as pessoas se portavam, como elas agiam. E aqui Jesus, como nós acabamos de ler, ele estava sentado de frente com a arca do tesouro, onde as pessoas colocavam dinheiro, ofertas, né, ali. E Jesus vendo muitas pessoas ali ofertando, homens ricos, homens com muito dinheiro, colocando muito, como aqui está falando, e muitos ricos deitavam muito, então eles colocavam muito dinheiro. Só que esse muito dinheiro era do que sobejava. Eles tinham muito dinheiro, então eles ofertavam muito dinheiro. E se nós vermos aqui, ele não condenou esses homens, mas ele falou uma verdade: esses homens dão muito porque eles têm muito. Só que aí quando ele viu uma pobre viúva, uma mulher desamparada, não tinha marido, provavelmente ela não tinha quem cuidasse dela, ela era uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E aí Jesus vendo essa cena, vendo essa mulher ofertando o que ela tinha, né, os últimos dinheiro que ela tinha, ele chamou os discípulos, disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, Jesus não condenou os homens que deram muito, mas ele ficou admirado e reconheceu que aquela mulher havia feito algo muito diferenciado, muito fora da curva, porque ela poderia usar aquele dinheiro para o sustento dela e era válido, porque era o que ela tinha. Mas ela quis dar para Deus, quis ofertar para Deus o tudo dela. E aqui a reflexão para mim, para você, é: você tem feito o seu tudo para Deus? Você tem obedecido Deus naquilo que Ele te chamou? Eu confesso para vocês aqui que eu tô em falta com os vídeos, gente.
Eu, devido à minha profissão, tô tendo alguns projetos e eu tenho falhado nesses vídeos. E eu não vou falar que é falta de tempo, porque eu vou ter que organizar o meu tempo para poder fazer esses vídeos, porque eu tenho que fazer esses vídeos. É um propósito que eu tenho com vocês, com Deus, comigo mesmo, porque dizem que nós aprendemos quando nós compartilhamos. Então eu não tô aqui para ensinar você sobre a Bíblia, até porque eu não sei muita coisa não. Só que o pouco que eu sei que transformou minha vida e o pouco que de entendimento que eu aqui junto com vocês, lendo a palavra, o Espírito Santo, pela fé, eu creio que vai abrindo o meu entendimento, pondo palavras na minha boca, dando clareza, luz e aqui compartilhando com vocês. Então, juntos, nesse propósito de ler a palavra, nós vamos crescendo em entendimento e em graça. Porque a palavra diz que nós temos que compartilhar aquilo que é bom. E todo crente, todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, ele tem um propósito principal. Primeiro é se chegar a Jesus, reconhecer as suas próprias fraquezas, entender que nele está a salvação. Esse é o primeiro passo. Depois, então o primeiro passo é: vinde após mim, vinde até mim. Que vocês que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, vinde após mim, que eu vos aliviarei o fardo, né? Darei do meu jugo, do meu fardo que é leve, do meu jugo que é suave. Esse é o primeiro estágio, vir até Jesus. O segundo é ir. Primeiro é vinde, depois ide por todo mundo, anunciar o evangelho para todo aquele que crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você que é crente, creu em Jesus, você já foi até o vinde, até ele, você se encheu do que é dele, entendeu o que é a salvação, o que é a graça, entendeu o que é os dons, entendeu a sua missão de ir anunciar o evangelho? Se você ainda não entendeu isso, primeiro passo, se achega ao Senhor, se achega às Escrituras, peça para que alguém possa te ensinar, explicar, para que você possa entender a obra que Deus tem para fazer na sua vida, da salvação, na sua própria alma, da sua própria vida, da sua família, dos seus amigos, e depois você, cheio daquilo que é bom, perfeito e agradável, você vai distribuindo a boa semente. Então, esse vídeo aqui que eu faço é para cumprir o ID, porque eu já fiz o vinde, estou fazendo o vinde, mas todo aquele que crer, ele tem que fazer o ID. E aqui é um meio de eu fazer o ID. Aqui é onde eu posso conectar com você aqui, através dessa internet, dessa rede social, e você está ouvindo a boa palavra. É minha palavra? De maneira nenhuma. É a palavra do Senhor. Desculpa, gente, estou meio gripado. E eu vou ter que caçar um jeito para dar o meu tudo. Porque olha essa mulher. Ela deu o sustento dela, gente. Ela deu o que ela tinha. Enquanto muitos fazem o mínimo. Ou muitos fazem o que dá. O que sobeja. O que... tô tendo muito, eu vou dar um pouco aqui. Seja ele financeiro, seja ele em atenção, seja ele em palavras, seja ele em ações. Se você faz porque você tem muito, não é que não vale a nada isso. Mas quando você entrega o seu tudo para o Senhor, assim como Jesus observava essa mulher e a multidão que depositava o seu dinheiro naquela arca do tesouro, o Senhor vê na eternidade os depósitos que você tem feito em ajudar, em cumprir a palavra, em cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração. Ele está enxergando se você está dando o seu tudo ou se você está fazendo o que sobeja ou o mínimo. Ele está vendo o que eu e você está fazendo. Que eu e você possa ser encontrado como essa mulher.
que o Senhor chamou as pessoas, amigos dele, para falar, olha lá ela fez o tudo dela. Que eu e você possa ser motivo de Jesus compartilhar as nossas ações com os amigos dele no reino da glória. Ou até aqui na terra, que ele possa falar de você para os amigos dele aqui na terra. Ó, tem visto ali, ó, como o próprio Deus falou sobre o Jó, né? Tem visto meu servo Jó, homem reto, temente a Deus. O Senhor fala de mim, de você, que as suas ações possam mover o céu. Não como uma troca, não como uma barganha, mas como um sinal de gratificação, um sinal de ele está no caminho certo, ela está no caminho certo. Que você possa receber esse feedback do céu na sua vida, essa recomendação de Deus ao seu favor. Que, olha que interessante, 2 moedas, 5 réis, né, que é que falou, a mulher ficou marcada na história. Ela ficou marcada. Ela nem falou aqui que ela era discípula de Jesus, né? Talvez ela não andou com Jesus, não sei da história dessa mulher, não sei se tem outros relatos dessa mulher, mas ela ficou marcada na história bíblica. Ela entrou para esse livro, a história dela ficou marcada aqui. Que a minha e a sua história fique marcada no coração daqueles que passarem pela nossa vida, por um bom trato, que eu e você possa tratar as pessoas tão bem, ao ponto de ficar marcado no coração e na história dessas pessoas, e principalmente na eternidade. E no livro da vida o meu nome e o seu nome esteja lá, como forma de uma boa obra que eu e você possa ter feito. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Me ajude em oração para eu poder fazer os vídeos aqui com mais frequência. Deus me dará graça, saúde, força, discernimento para poder fazer esses vídeos com frequência. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Fica com a paz de Deus. Dorme bem.